Olá, bem-vindo de volta ao meu podcast Misteriosos e Criminosos. Hoje tenho a segunda parte da Bonnie e do Clyde, como prometido. Vai ser um longo vídeo, por isso é que foram duas partes, não é? Mas estou muito ansiosa por vocês conhecerem mesmo agora a série A Bonnie e o Clyde. Um pequeno resumo. Falei no primeiro vídeo sobre a vida da Bonnie e do Clyde e como eles começaram os crimes. Eu não gosto de dar spoilers, por isso não vão ter de mim. Se querem saber mais, voltem para o vídeo, a parte número 1. Quem está a ouvir isso do podcast é só ver o episódio anterior. E é tudo. Vamos lá! Em abril, o Buck e a Blanche alugaram um apartamento de 2 quartos com uma garagem em Joplin, em Missouri, e foram os 5 viver para lá. Ou seja, o Buck, a Blanche, a Bonnie, o Clyde e o WD. Quem cozinhava era o Clyde e a Blanche. E eles tiveram muito tempo assim, uma vida muito boa, todos felizes, mas claro que na vida deles nada era fixo, não é? Eles viveram sem um lar tanto tempo, estavam tão felizes, mas infelizmente nunca podia acabar bem, não é? Eles fizeram muitos roubos, então a polícia começou a dar por ela e foi atrás deles. Por isso, acabou a polícia por ir lá e bloquearam a garagem e tudo. Ao fugir, o WD também foi alvejado, mas conseguiram ajudá-lo, mas mataram pelo menos 2 polícias. Eles fugiram e tiveram de deixar tudo que tinham para trás no apartamento, a não ser as armas que tinham no carro. O Clyde e o Buck também tinham-se magoado no tiroteio e não estavam em boas condições de todo. Eles também tinham de continuar sem parar para não serem apanhados, por isso não podiam parar para curar as feridas. Esta parte do livro foi muito difícil para mim de ler porque eu estava feliz deles que finalmente conseguirem, né, ter uma vida mais ou menos, mas lá está, eles também não conseguiam estar quietos, não é? Eles precisavam de dinheiro, então acabavam de fazer muitas asneiras que estavam nas vistas. Mas neste livro aprofundam mesmo bastante desta história, como é que eles viveram naquela altura e tudo. Isto aqui foi 5 frases que eu resumi aqui, mas lá é páginas, dá para perceber muito bem. Foi nesta altura, quando eles deixaram tudo para trás, que a polícia descobriu as fotos, sabia quem é que estava naquela casa, quem era a Bonnie, quem era o Clyde, quem era a Blanche, tudo. Praticamente todas as fotos que eu meti no vídeo anterior e que estou a meter neste, é desse dia aí quando a polícia descobriu isso tudo no apartamento. Por isso é que as fotos são praticamente todas iguais, porque não há assim muitas. Mas nessa altura chocou muito o público uma mulher com uma arma, porque tinha esta foto aqui, muito conhecida da Bonnie, não é? Mas o WD mais tarde conta que aquilo era só mesmo para tirar a foto, porque ela nunca matou ninguém, nunca pegou numa pistola praticamente para matar, era mesmo só para tirar uma foto. Com isto, eles andaram outra vez a fugir e a assaltar lojas e bancos, não é? Um dia, o Clyde andava com a Bonnie e o WD na estrada à noite, quando o Clyde ia muito depressa. Estava mesmo super escuro e o Clyde perdeu o controle do carro e o carro rodou várias vezes até parar de lado. As janelas do carro partiram-se todas. E perto do acidente estava uma casa com pessoas que foram logo a correr para ajudar, porque o tombo foi mesmo fora de série. Eles tiraram o Clyde e iam ajudar o WD e por último iam tirar a Bonnie, porque pelo que me deu a entender era mais difícil tirá-la, então eles tentaram tirar os mais fáceis, claro. Isso fez com que ela ficasse com sequelas para sempre. O WD mais tarde disse que conseguiam ver os ossos dela e ele diz que a ferida era da anca até ao tornozelo. Ela desmaiou por tanta dor que estava a sentir. A família daquela casa tratou da Bonnie e dos outros também, que não estavam muito bem.
Eles ajudaram e disseram que era preciso um médico, mas o Clyde recusou. Ele disse que não podia ser mesmo, tinha que ficar assim sem médico. Uma dessas pessoas, claro que achou estranho, e quando teve uma oportunidade, ele pegou no carro e foi chamar a polícia. Ele foi chamar as autoridades e uma ambulância. Mas o Clyde não era burro. Como já sabemos, ele tinha um sexto sentido e tinham ido buscar as armas ao carro. Porque assim, se acontecesse alguma coisa, o Clyde estava preparado, claro. Quando a polícia chegou, eram só 2 homens e eles, mais uma vez, pegaram neles e raptaram-nos. Eles foram num carro roubado com os 2 polícias, o WD, a Bonnie e o Clyde, claro. Eles foram ter com o irmão e a Blanche. Eles sabiam onde eles estavam. Quando chegaram lá, prenderam os homens numa árvore com as algemas e saíram de lá. A Bonnie estava em muito mau estado e temiam seriamente que ela pudesse morrer. O Clyde e o grupo tinham abandonado o carro deles, que era dos próprios polícias, e os polícias, quando conseguiram se libertar das algemas, pegaram no carro e foram de volta de onde vieram. O Clyde e o grupo continuaram a andar até estarem suficientemente longe, em Arkansas. Eles alugaram 2 casinhas num campismo. Lá o Clyde falou que a Bonnie precisava de ajuda mesmo, e mesmo a saber que arriscava tudo, ele reconheceu isso finalmente, porque esta parte foi muito má. Ele prefere que a mulher sofra do que, né, entregar-se. Isto para mim, pronto, não gostei muito desta parte, Clyde. Sinceramente, não gostei. E, pronto, ele foi ao consultório do médico pessoalmente pedir ajuda. O médico disse que ela precisava de um hospital, mas claro que isso, pronto, estava fora de questão. O médico conseguiu tratá-la e o Clyde praticamente não saía da beira da Bonnie, mesmo quando ela já estava a melhorar. Quem fazia os assaltos eram os outros, o WD e o Buck, só que eles fizeram as neiras e mataram mais um polícia. Eles continuaram a fugir, não é? E depois alugaram 2 casinhas por 2 noites para 3 pessoas. Eles não costumavam ficar mais que uma noite, mas como a Bonnie estava no estado que estava, eles ficaram 2 noites, e a Blanche, ou seja, a mulher do Buck, é que ia às compras e fazia essas coisas todas, já que ela não era muito reconhecida. Só que o dono começou a achar estranho eles serem só 3. Mas ela comprava mais que para 3 pessoas. Claro que isso está nas vistas, mas tipo, há pessoas que comem muito, ok? E depois lá era um sítio também onde muitos polícias se juntavam para petiscar e assim. Por isso, na segunda noite, a polícia bate à porta do Buck e da Blanche, visto que o Clyde e a Bonnie e o WD estavam na outra casinha. Pronto, mais um tiroteio, e este foi também brutal, mas quem ficou pior foi o Buck, que levou um tiro na cabeça enquanto ele estava a entrar para o carro com a Blanche. Onde já estavam os outros 3? No carro, a Blanche estava a tentar proteger o Buck com os braços, assim meio inclinada por cima dele, e os vidros, ao serem partidos, foram para os olhos da Blanche e ela ficou para sempre com um problema num olho e acabou por perder a visão dele. Eles conseguiram escapar na mesma, eles têm tipo milhares de vidas, todos, não percebo. Isto é, sabem o que é que me lembra? Lembra-me o El Chapo, que tem 1000 vidas, juro. Isto parece mesmo de um filme. Como é que eles escaparam tantas vezes sem ser apanhados? Eu juro que não sei. E pronto, eles fugiram, continuaram mais uns dias na fuga, não é? E eles sabiam que infelizmente o Buck ia morrer a qualquer altura. Mas ficaram surpreendidos porque ele após 2 dias não estava vivo. Por isso decidiram que o melhor era tentar voltar para Dallas para ele poder morrer rodeado da família deles. Eles estiveram uns dias num tipo campismo abandonado e o Clyde ia comprar coisas para eles comer e para os curativos.
Como eram numa aldeiazita pequena, todos se conheciam e por isso começaram-se a interessar por o Clyde. De qualquer maneira descobriram tudo e foram lá onde o Clyde e o resto estavam e começou outra vez outro tiroteio. Mas desta vez eles começaram a fugir a pé porque o carro ficou bloqueado tipo num sítio. Só que o Buck não aguentava mais e caiu e a Blanche ficou com ele. A Bonnie, o Clyde e o WD continuaram a fugir para uma montanha. O Clyde teve pena de deixar o irmão, mas ele já sabia que o irmão ia morrer de qualquer maneira, por isso tomou a decisão de olhar por ele próprio. E realmente a Blanche foi fiel ao homem que tinha, não é? Ao marido. O Buck, ainda consciente e com uma arma, começou a atirar para a polícia, só que eles atiraram nele mais 6 vezes e mesmo assim o Buck não morreu, mas a Blanche então foi presa. O Clyde, a Bonnie e o WD continuaram a caminhar até chegarem a um lago. Lá o Clyde nadou até ao outro lado, por isso devia ser algo pequenito, claro. E lá tinha uma quinta. O senhor foi super simpático e quis ajudar, por isso a Bonnie e o WD também foram para lá. Eles tinham 2 carros, um estava estragado e o outro não. Um estava estragado e o outro não tinha gasolina, mas disseram que tinham outra coisa qualquer para enganar o carro. Assim eles podiam pelo menos sair de lá até um sítio para pegarem depois se calhar no outro carro ou assim. E assim foi. Eles pegaram no carro e lá foram eles. Passado uns bons quilómetros, eles tiveram de trocar o carro, claro, para um Ford V8. Como sempre, esta era a escolha preferida do Clyde, por serem os carros mais rápidos. Entretanto, o Buck foi levado para o hospital e operado. Não morreu na hora, por isso os polícias fizeram perguntas, e ele admitiu pelo menos uma morte. Não falou do nome do WD para o proteger, e contou também que nem tudo era o Clyde que tinha feito. Ou seja, nem tudo que o tinham acusado, claro. Infelizmente, ele acabou por ficar pior porque apanhou pneumonia e morreu no dia 29 de julho de 1933, aos 30 anos. A Blanche só tinha mesmo os olhos feridos, apesar que isso é grave, mas tinha os olhos feridos. Mas pronto, o que eu quero dizer com isto é que ela não levou nenhum tiro, pá. Ela disse que ela nunca tinha matado ninguém, nem sequer usado uma arma, que só tinha participado por causa do marido. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. Bom, agora de volta para a Bonnie e o Clyde e o WD. Eles andaram, como sempre, a fugir pelo interior e a roubar para ter dinheiro, mas também conseguiram roubar mais armas para estarem preparados. Mas o WD, entretanto, admitiu que queria desistir e voltar para a mãe. Não nos podemos esquecer que o WD só tinha 16 anos, não é? O Clyde disse ao WD que, se alguma vez a polícia o encontrasse, para dizer que foi obrigado a participar em tudo. Mas o WD não os deixou assim à toa, sem mais nem menos. Ele disse que só saía do grupo quando a Bonnie estivesse boa, e o Clyde também, claro, mas principalmente a Bonnie, que não estava nada bem. E assim foi. Em setembro, o Clyde e a Bonnie foram para Dallas e deixaram o WD e eles próprios, mais uma vez, visitaram a família. Eu queria dizer aqui também o acidente que eles tiveram de carro. Os ferimentos da Bonnie foram muito graves. Aquilo foi no acidente, a bateria do carro começou a deitar ácido e aquele é que lixou a perna da Bonnie toda. Por isso é que foi muito duro e ela nunca conseguiu recuperar daqueles ferimentos. A Bonnie sempre mancou, a partir daí não conseguia estar de pé em condições, por isso foi um acidente bastante grave. Eu aqui falei assim de uma maneira como foi um acidente, mas foi um acidente bastante grave, que deixou muitas sequelas. E a partir daqui vocês vão perceber que a Bonnie nunca mais foi a mesma. Por isso eu acho que o WD, eu gostei muito do WD, eu acho que ele era muito fiel a eles e gostava mesmo muito da Bonnie para não os abandonar assim, gostei bastante disso. Foi nessa visita que a família
entendeu mesmo a situação em que a Bonnie e o Clyde estavam. Estavam acabados e magros. Como eu já falei, isto deu mesmo cabo deles. E a Bonnie ainda não caminhava bem. Eles disseram que dormiram sempre no carro porque já não podiam dormir em outros sítios. Eles estavam sem dinheiro e pediram à família para arranjarem almofadas e pensos e coisas decorativos. A Bonnie estava pior, estava muito fraca, o que os impedia de muita coisa. Nessa altura eles também ficaram mais por delas para a Bonnie ter mais ajuda da família. Assim ela tinha sempre alguém a cuidar dela, praticamente. Sempre em esconderijos, claro. A irmã e a mãe da Bonnie tentaram convencê-la a entregar-se à polícia, que de certeza que não ia apanhar muito tempo na prisão e ela ainda só tinha 23 anos. Mas ela recusou e insistiu que estava com Clyde para tudo que viesse. Eu acho que realmente se ela tivesse entregado nesta altura não tinha sido muito mal para ela. Para os anos da mãe do Clyde, eles encontraram-se e ele no dia seguinte quis encontrar-se outra vez para dar a prenda e alguém falou à polícia deste encontro. Mas o Clyde tinha um sexto sentido, como já sabemos, mais uma vez, e pressentiu tudo e em vez de parar ele continuou e a polícia foi atrás deles e houve mais um tiroteio. Os tiros até passaram mesmo ao lado da família do Clyde no carro onde elas estavam, mas não aconteceu nada a eles, ao contrário da Bonnie e do Clyde. Eles ficaram outra vez feridos e quase não conseguiam ficar de pé. Mas conseguiram escapar mais uma vez. Lá conseguiram continuar a fuga deles e se esconderem. E quando em dezembro visitaram a família, um irmão do Clyde tinha notícias para ele. O irmão do Raymond Hamilton, que tinha sido um dos rapazes que tinha andado com ele nos assaltos, que eu não falei, acho que não falei do nome dele, queria que o Clyde tirassem o Raymond da prisão, tipo, ajudarem a fugir. O Clyde não gostou muito da ideia porque ele nunca gostou muito do Raymond. Mas a Bonnie apoiou a ideia porque o Raymond era muito bom a assaltar bancos e por isso eles poderiam voltar a ganhar mais dinheiro finalmente, não é? Que era o que ela queria. Este era o objetivo do Clyde desde que saiu da prisão, não é? Sempre falámos sobre isso. Ele sempre quis ir fazer alguma coisa à prisão, não é? Ainda por cima esta era a mesma prisão que ele tinha estado. Por isso ele conhecia e em janeiro de 1934 eles decidiram fazer exatamente isso. O problema é que o Raymond estava sempre a falar que o Clyde ia ajudá-lo a escapar em vez de estar caladinho. Eles fizeram um plano que o Clyde não gostou muito, mas lá fizeram uns ajustes e a fuga era para 6 pessoas. Ou seja, estavam prontos no carro para 6 pessoas, ao contar com a Bonnie e o Clyde, mas o que aconteceu foi, a fuga foi um sucesso, só que veio mais do que estavam a contar e o Clyde mesmo assim não deixou ninguém para trás. Este era o que ele mais queria, que era ajudar pessoas, não é? Quanto mais pessoas melhor. E por isso 2 foram para a mala e lá foram eles, não é? 4 deles ficaram com o Clyde e a Bonnie e começaram outra vez nos assaltos e no mesmo de sempre, não é? Bom, agora é um bocado chato, esta parte não me parece relevante, mas é. Um destes homens acabou também por abandonar o grupo e outros 2 acabaram também depois por deixar, entretanto. Ou seja, um deles era o Raymond, que tinha a mania que sabia tudo e já falei que o Clyde não gostava dele. Por isso, o único que ficou foi o Henry Methven. Ele tinha 22 anos e estava na prisão por roubar um carro e tentativa de homicídio. Ele era sossegado e muito apegado à família dele, por isso o Clyde gostou muito dele e confiava bastante nele. Ele também era mais ou menos como o WD. Eu acho que ele lembrava muito do WD, por isso é que eles se afeiçoaram muito a ele e queriam mesmo que ele ficasse. Por falar no WD, ele foi preso e fez o que o Clyde aconselhou, que foi a dizer que foi raptado,
e obrigado a fazer tudo. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. Bom, agora de volta para Bonnie, Clyde e o Henry. Sem o Hamilton, o Clyde precisava de ajuda nos assaltos, por isso precisava do Henry. E também ele gostava bastante dele, por isso fazia bastante coisas do que ele queria. E o que o Henry queria era visitar a família, e era isso que o Clyde fazia. A família do Henry era bastante simpática. Ofereciam para ajudar, assim, com um abrigo, não é? Uma casinha para eles ficar. Só que o Clyde nunca queria. Ele e a Bonnie acabavam sempre por se desenrascar em algum sítio no carro ou assim. Mas a família do Henry tinha uma casita que ninguém vivia lá, porque tinha morrido lá uma família de tuberculose há uns anos. E como na altura era uma doença misteriosa, ninguém sabia bem quantos anos é que ela durava e assim, não sabiam se era seguro ficar lá. Mas como vi no livro, a Bonnie e o Clyde não tinham medo de tuberculose, mas tinham de serem apanhados e eles sabiam que iam morrer cedo, infelizmente. Eles ficavam nessa casinha de dia, mas à noite, como disse, eles desenrascavam-se e ninguém sabia onde era. Um dia, numa dessas visitas às famílias da Bonnie e o Clyde propôs que a Bonnie desistisse de andar com ele na fuga, que se entregasse e que ele iria assumir toda a culpa e dizer que ela nunca tinha participado em nada, em nenhum assalto ou crime, e vamos admitir, é verdade, ela nunca fez nada diretamente, não é? Mas, mais uma vez, a Bonnie recusou e disse que quando ele fosse deitado abaixo, que ela também ia com ele. E é esse o título até do livro, que, como podem ver, Go Down Together, não é? Ela não ia ficar sem ele e estava determinada mesmo que os dois tivessem noção que o fim estava a chegar. Go Down Together. Em abril de 1934 era Páscoa e eles mais uma vez foram para Dallas. Eles estavam no carro a descansar quando viram motas de polícia a chegar e o Clyde preparou logo as armas e disse ao Henry: "Vamos pegá-los." O que o Henry não sabia era que isso queria dizer raptá-los. Como já era comum ele fazer, não é? Mas o Henry não estava habituado a isso, nunca tinha participado nisso e não entendeu o que foi que o Clyde queria dizer nessa altura. E é uma pena porque infelizmente o Henry matou 2 polícias. Uma testemunha diz que viu um homem e uma mulher a matá-los e um homem a ver. Mas essa testemunha vivia mais afastado, mas mesmo muito. Não ia conseguir ver isso também dessa maneira, né? Mas quem amou isso foi os jornais. Fizeram tudo para provar que a Bonnie era uma assassina também. Ao contrário do Clyde, que não achou piada nenhuma a isto como aos jornais. Ele ficou muito afetado por estas mortes destes polícias e por isto, e a Bonnie também bastante. E explicaram ao Henry que pegar não era para matar, mas sim só raptar. Até isto porque um dos polícias tinha apenas 24 anos, era o primeiro dia de trabalho e estava prestes a casar-se. A noiva levou o vestido de noiva ao funeral dele. Toda a gente estava chocada com esta morte e foi uma grande notícia na altura. Com as notícias a falar tão mal da Bonnie também, ela sabia que agora é que não havia mesmo volta a dar. Todos achavam que ela era a mesmo culpada e a mãe do Clyde ficou muito abalada com esta morte do polícia. Ela continuava a ver o filho, mas rezava muito por ele e já não marcava sempre as visitas como antes. Ficou assim tipo mais desinteressada, não é? Ela sabia que o filho tinha que se defender e tudo, não é? Mas isto foi realmente uma situação muito triste e foi uma das piores mortes que eles tiveram, foi a que mais marcou tipo as pessoas, e foi o que mais raiva deu às pessoas da Bonnie e do Clyde, foi esta morte, por acaso. Infelizmente, uma semana depois, mais uma coisa parecida aconteceu e eles neste dia não conseguiram fugir com o carro, porque tinham muita lama e ficaram presos na lama. Por isso, mais uma vez, mataram um polícia e outro
fizeram refém, mas também este estava ferido. O Clyde foi um bocado dramático neste momento, tinha homens perto que viram o que aconteceu e obrigou esses homens a ajudar a tirar o carro da lama. Depois veio um caminhão e ajudou o carro a sair da lama, e mais à frente tinha também carros na lama e ele não conseguia passar. E o próprio Clyde ajudou as pessoas a tirar o carro da lama. E tipo, ele estava com polícia ferido no carro, que é refém, neste preciso momento em que ele está a ajudar os outros a tirar os carros das lamas, mas ele tipo estava todo passado mesmo, só queria tirar tudo da frente dele. Mas eu acho esta parte tão engraçada porque nota-se que ele, mesmo com raiva, ele faz as coisas. E pronto, enquanto isto, a Bonnie estava no carro a tratar um bocadinho da ferida do polícia e deram outra camisola a ele e depois deixaram noutra cidade. Para vocês, se calhar esta parte era desnecessária, tal como outros detalhes que já incluí, né? Mas para mim é importante porque o polícia conseguiu ver uma parte deles que poucos viram. Ao fim e ao cabo, ele acaba por ser também uma testemunha para a verdadeira Bonnie e o Clyde. Não o que as pessoas inventam nas notícias. Este polícia acabou por se afeiçoar muito à Bonnie e ela era muito carinhosa, apesar de não terem estado assim muito tempo juntos, não é? E ele percebeu que eles nunca quiseram matar nenhum polícia, a não ser que se sentissem sem saída ou ameaçados, não é? Como naquele dia. E outro polícia tinha puxado a arma primeiro e por isso eles não tiveram uma hipótese. O Clyde, durante o rapto dele, também falou sobre outros crimes e falou sobre outras situações que aconteceram e tal. Explica mais ou menos sobre outros crimes. O polícia, antes de sair do carro, perguntou à Bonnie o que é que ela queria que ele dissesse às notícias e jornais e ela disse: diz-lhes que eu não fumo charutos. Porque é uma das fotos mais famosas, é que ela fuma charutos e é um rumor que não é verdade. Ela não fumava, aquilo foi só por uma foto também, igual a arma. E várias pessoas confirmaram isto. Isso era algo que, pronto, toda a gente pensava e ela detestava mesmo esse rumor e não queria que ninguém falasse sobre isso. Em abril eles voltaram mais uma vez a Dallas para ver a família e eles estavam uma desgraça autêntica. Via-se que esta vida estava mesmo a dar cabo deles. A Bonnie deu um coelho à mãe, Sunny Boy, que eu até que gosto deste nome. Foi também sugerido que eles também pudessem fugir para o México para se calhar sobreviverem e deixarem de fugir da polícia. Por acaso meti no Google Maps e agora em 2023 demora umas 7h30 de Dallas até a fronteira do México. Mas claro que na altura os carros eram diferentes, as estradas também, por isso provavelmente demorasse mais tempo. E eu acho que não é muito tempo de viagem, por acaso, comparado ao que eles estavam habituados, né, a andar de estado em estado. A questão é que também não estariam assim muito longe da família e pelo menos teriam escapado da polícia e tudo. E gostava tanto que eles tivessem aproveitado esta dica e realmente aceitassem e lá fossem. Mas o Clyde não aceitou. Ele disse que a única coisa que lhe restava era ver a família, por isso ele não ia abdicar disso. E disse que iam voltar sempre a casa quando pudessem. Ou seja, a verdade é que ele achou que ir para o México não podia mais visitar a família. Apesar que, como eu digo, não é assim uma viagem tão longa e se calhar a família dele podia ir visitá-los, a ele no México. Outra coisa que o Clyde falou nessa visita foi que ele tinha reparado que em Dallas a vida estava cada vez mais difícil para a família e também a família da Bonnie. E estava a pensar comprar um terreno em Louisiana, onde a família do Henry vivia, já que lá era como uma pequena comunidade e acolhedora. Ele queria ter lá casas para as famílias e para eles poderem ficar lá quando fossem visitar as famílias. Ninguém acreditou que isto fosse possível, até porque o Clyde não tinha dinheiro para isso. O Clyde adorava o Henry e confiava bastante nele e na família dele. Mas agora vou-vos contar uma coisa.
havia um polícia que tinha metido na cabeça que ia apanhar a Bonnie e o Clyde, e a qualquer custo. Ele não queria saber de nada, ele só queria apanhá-los. Por isso, a sorte caiu-lhe nas mãos quando o pai de Henry foi falar com esse polícia. Exatamente, o pai do Henry, do amigo que eles tanto confiam. O homem que o Clyde tanto confia, porque ele confiava no Henry, mas também muito no pai dele e gostava muito do pai dele. O que acontece é que se lembram da mãe do Clyde fazer tudo por tudo para conseguir tirar o filho da prisão, certo? Pois, o problema é que os pais do Henry estavam a fazer a mesma coisa para o Henry. E foi nessa altura que o Clyde tirou o Henry da prisão. Ou seja, o Henry na verdade desprezava o Clyde. E é muito triste, eu tenho uma raiva. Tanto fingimento. Era tudo a fingir para poder apanhá-lo e conseguir uma recompensa e uma certa vingança por Henry agora provavelmente ir para a prisão com sangue nas mãos por causa do Clyde. Estamos a chegar praticamente ao fim da história, mas deu para perceber que eu gosto tanto do Clyde e ele pode ter feito muitas asneiras e claro que não vou entrar mais detalhes, mas eu acho que o Clyde não obrigou o Henry a sair da prisão. Ele foi porque quis. Ele viu essa oportunidade e foi com os outros. Por isso, para mim, isto foi muito mau, porque o Clyde não o obrigou a fazer o que ele fez no primeiro crime. O Clyde não obrigou ele a fugir da prisão, né? E o Clyde não o obrigou a matar outros polícias. Por isso... e o Clyde não obrigou ele a ficar com eles, certo? Nos crimes. Por isso, para mim, isto foi super mal quando eu vi isto aqui. Uma pessoa que o Clyde confiava como confiava no WD. E para mim o Henry não tem nada a ver com o WD por causa disso, porque o WD sempre foi muito fiel e aqui o Henry falhou completamente. Mas bom, vamos lá. O plano era o Clyde ir a conduzir e a polícia apanhá-los, não é? E assim não havia suspeitas, mas sabemos que o Clyde era esperto e nunca ia para o mesmo sítio duas vezes, já para não falar que ele não largava o Henry e o Henry não ia poder estar junto com eles quando eles matassem, não é? No início de maio de 1934, eles mais uma vez foram visitar a família do Henry, depois de mais uns roubos. Eles passavam um imenso tempo juntos, jantavam sempre juntos e eram muito seguros. O Clyde e a Bonnie tinham mesmo encontrado neles uma família, que eles pensavam. Depois eles foram mais uma vez visitar a família deles próprios e aí deixaram o Henry em casa. Portanto, era só a Bonnie e o Clyde. E numa conversa com a mãe, a Bonnie falou sobre quando ela morresse que queria ser levada para casa e a mãe dela não gostou da conversa e tentou calá-la. Mas as conversas da Bonnie já eram pesadas nessa altura. Ela sabia que o fim estava mesmo à porta, por isso queria mesmo passar tempo com eles. Ela pediu à mãe para lhes prometer que nunca iria falar mal do Clyde, mas a mãe não cumpriu com a promessa. Ela escreveu um poema e deu à mãe. No poema ela prevê também o futuro próximo. Este poema é chamado por O Fim da Linha, mas é mais conhecido como a história da Bonnie e o Clyde. Eles iam à casa da família do Henry muitas vezes e só o Henry e os pais sabiam do plano. O resto da família dele, como a irmã dele e assim que tinham filhos, não é? Gostavam muito deles. E a Bonnie adorava as filhas dela e o Clyde estava sempre presente, como já era o costume do Clyde e da Bonnie, claro. Eles sempre que visitavam pessoas, eles levavam presentes, eles adoravam crianças, davam boleia às crianças, andavam de carro com as crianças para as crianças se divertir. Eles sentiam-se sempre na obrigação de dar algo em troca a quem os ajudava. O presente mais comum era dinheiro, mesmo para ajudar as famílias. A cunhada do Henry era a única que não ia muito com a cara deles, ou melhor, tinha medo de estar perto deles e ia acontecer algo.
Eu também teria, sinceramente, não é? Mas um dia ela estava a ter uma conversa com a Bonnie e disse que estava grávida. Ao que a Bonnie respondeu que também estava grávida. Não se sabe muito sobre isto é a única vez que se fala nisto, não há ninguém mais que diz a mesma coisa. O que se pensa é que a Bonnie inventou isso por estar alcoolizada ou por desejo mesmo. A Bonnie bebia muito depois do acidente que deu cabo da perna dela. Por causa das dores, ela bebia muito. Ela chegou ao ponto de ser alcoólica, pode-se dizer. Era a escapadela dela. O Clyde não bebia porque ele achava que tinha que estar sempre atento, ele de vez em quando podia beber um bocadinho, mas não assim. Mas sim, a Bonnie estava sempre com uma garrafa na mão, praticamente. Não se sabe se ela simplesmente tinha o desejo de ter bebê e disse isso, ou porque estava bêbada. Ou porque estava mesmo, não se sabe, não é? Mas como falei no início, a Bonnie não podia ter filhos e o Clyde, pelo visto, também não, por causa da doença rara que ele tinha. Mas também, para ser sincera, na altura a medicina não era lá muito boa, nem sabiam sequer saber o sexo certo do bebê, não é? Nem tinham ecografias, nem nada, por isso eu também não sei se era assim tão verdade que a Bonnie não podia engravidar. Já vi tantas mulheres hoje em dia que sempre souberam que não podiam ter filhos e conseguiram ter filhos, por isso naquela altura não sei. Ou se realmente, pronto, ela não podia ter filhos, eu não sei, não estava a dar para saber. Mas ao que ela bebia, eu acho quase impossível ela conseguir ter um filho. Mesmo que ela estivesse grávida do bebê, não ia sobreviver, e se sobrevivesse ia ficar... Nem é bom falar, não é? Nem é bom imaginar sequer. Quem estava a ficar impaciente era o polícia que queria apanhar o Clyde e tinha feito a proposta ao pai do Henry. Já tinham passado 2 meses e nada. No dia 20 de maio, era um domingo, eles foram visitar os pais do Henry mais uma vez e o plano começou. No dia seguinte, o Henry foi a um café comprar umas bebidas e sandes enquanto a Bonnie e o Clyde esperavam no carro, mas o Clyde viu o polícia a passar ou a chegar e vazou dali. Ou seja, o Henry ficou lá dentro e mal viu, deixou tudo. Deixou tudo no café. E estão a ver o que é que eu quero dizer com ele também não faz tudo só porque o Clyde faz. Ele tem própria cabeça, ele é uma pessoa, ele não tem que fazer tudo porque ele mais a mais, ele estava praticamente seguro, por isso nem faz sentido ele ter tido medo, mas ok. Ele praticamente já tinha a imunidade dele, não é? Garantida. Ele nem precisava ter feito isto, mas ok. Entretanto, voltaram todos a ver-se na casa dos pais do Henry e passaram umas horas com outros familiares deles. E na terça-feira eles estavam no carro a descansar quando um rapaz de 15 anos que estava a caçar com o pai, mas estava mais distante o pai, não é? Claro. O pequenito viu o Clyde e ele apresentou-se a ele e disse que não sabiam quem eles eram e perguntou se a família estava o Clyde perguntou se a família dele estava a passar por um mau bocado e se precisava de dinheiro e estendeu a mão cheia de dinheiro e disse para ele pegar o que quisesse e se quisesse até podia pegar tudo, mas a criança não aceitou nem uma arma nova que o Clyde ofereceu para proteger a família e assim, mas a Bonnie apontou a morada dele para enviar uma carta. Ele adorou a Bonnie, como a maioria das pessoas que já passaram por ela e como já falamos. Mas o que eu acho aqui é que nota-se também como o Clyde é bom, não é? Eu gostei tanto disto. Acabou por ver, mas ele aos pobres, ele é tipo Robin Hood, não é? Tipo, dá aos pobres, não quer nada dos pobres, ele só quer ser livre, não sei explicar. O plano era para ser posto em ação na terça, mas não funcionou como eles. Eu também, claro que a criança também, por um certo ponto de vista, ela não podia aceitar as coisas que o Clyde deu, porque depois a família dele ia perguntar onde é que ele tinha pegado aquilo, não é? Por isso eu entendo que a criança não tivesse pegado nada.
mas encantou mesmo muito com a Bonnie. Pronto, e agora vamos ao plano. O plano era para ser posto em ação na terça, mas não funcionou como eles queriam porque não tinham conseguido contactar o polícia principal a tempo. Mas o que é certo é que só havia uma estrada onde eles poderiam passar e tinham de aproveitar nessa estrada. O Clyde foi depois do que aconteceu com o rapaz de 15 anos para a casa de Henry, mas o pai dele disse que ele não estava, mas que ia estar de volta na quarta-feira, por volta das 9 horas. E o Clyde confiou. Eles saíram de lá e foram para o outro sítio descansar, como já era o costume. O pai de Henry foi logo correr com a carrinha para a polícia, falar que eles iam passar naquela estrada, por volta das 9 da manhã, para estarem preparados. Por isso, a polícia reuniu todos que precisava e foram para a armadilha. Só que eles tinham de ter cuidado para não acertarem mais ninguém sem querer, não é? Só que, como o Clyde andava sempre rápido, também não podiam atirar nele com o carro a andar. O que acontece é que o pai do Henry tinha de estar na carrinha a fazer de conta que tinha variado no meio da estrada e como eles sabiam que o Clyde era leal, ele ia parar para ajudar. 6 homens esconderam-se para apanhar o Clyde. Foram para lá às 2 da manhã para se prepararem. Eles desta vez não iam brincar em serviço. O pai do Henry não gostou nada da parte de ter que fazer parte da armadilha, já para não falar que o Clyde já tinha conseguido escapar demasiadas armadilhas, como sabemos, e demasiadas vezes. E se desta vez fosse igual, ele ia ficar preocupado com a própria segurança dele também. Quarta-feira, dia 23 de maio de 1934, o Clyde foi a um café comprar sandes para eles. A Bonnie comeu um bocado e guardou o resto. O Clyde não tocou na dele. A Bonnie estava com um vestido vermelho e o Clyde com umas calças de fato e uma camisa daqueles tipo de ganga e um chapéu. Às 9h15 da manhã, o Clyde apareceu com o carro com a Bonnie ao seu lado, à beira do Ivy, o pai do Henry, quando começaram a atirar contra o carro. O Clyde morreu na hora, só que o pé ainda estava no acelerador e o carro continuou a andar, assim mas muito devagarinho, mas quase a chegar assim à beira de um buraco que tinha assim de lado da estrada. A Bonnie gritou e entretanto também morreu. Quando o carro parou, a polícia começou a aproximar-se, mas sempre a atirar contra o carro. Ao todo, isto só durou 16 segundos. Em 16 segundos, eles atiraram mais do que 150 vezes. A Bonnie ainda estava com as sandes embrulhadas ainda na mão dela e estava com a cabeça caída para a frente. E, como podem ver, não tem nada a ver como nos filmes, onde eles saem do carro e começam a atirar neles. Não, isto foi assim. Que era a ideia que eu tinha, era que eles saem do carro e depois a polícia começa a atirar contra eles, estão todos rodeados de polícia, de cheios de carros e tudo, mas não. E foi isto a história e o fim da Bonnie e do Clyde, mas o que é que aconteceu depois deles morrer? Muita gente tentou arrancar pedaços das roupas deles, objetos do carro deles, partes de corpo deles, e não houve respeito, mas penso que nesta altura já ninguém respeitava a eles e muitas vezes não se respeita ninguém, não é? Hoje em dia é a mesma coisa, temos respeito por os mortos, mas por os vivos não temos respeito, infelizmente. Eles também queriam ter sido enterrados juntos, mas isso não aconteceu porque a mãe da Bonnie disse que não ia fingir mais que gostava do Clyde e que em vida ela foi do Clyde, mas ele não ia ter na morte também. Houve quem tivesse tirado fotos aos corpos quando eles já estavam nas macas, tipo para serem examinados e fazer autópsia. E as fotos ainda estão na internet do corpo deles. Eu não vou meter aqui, claro. O Clyde foi enterrado ao lado do irmão Buck e a Bonnie foi para a campa dos sobrinhos que tinham falecido. A irmã da Bonnie tinha 2 crianças pequeninas que a Bonnie adorava e que tinham morrido de uma doença e muito pequenininhos. E a Bonnie foi enterrada à beira deles.
A mãe da Bonnie não foi ao funeral do Clyde, mas a família do Clyde foi ao da Bonnie, porque foi em dias diferentes o funeral. Milhares de pessoas apareceram. Olha, vamos aqui ver o que é que se passou com o Henry e com o pai dele e não sei o quê. Primeiro, o pai dele, pelos vistos, estava debaixo do carro, ou assim qualquer coisa. Ninguém sabe onde é que ele esteve durante o tiroteio. O Henry foi preso e só passado uns meses é que ele foi libertado dos crimes por causa de ter ajudado a capturar, mas ele já estava impaciente por ter demorado assim tanto tempo. A verdade é que a polícia estava-se a borrifar para eles. Já tinham um criam, não é? Que era a Bonnie e o Clyde, e cagaram bem alto neles. Eu acho isto muito mau, porque, ok, eu sou contra o Henry, mas era um negócio que eles tinham feito e eu detesto quando as pessoas são assim interesseiras. Apesar que ele também foi, mas não me interessa. A polícia devia cumprir mais com a palavra. O problema do Henry é que ele tinha sido liberado dos crimes em Texas, mas não nos outros estados. Ele no outro estado não tinha essa compreensão e foi levado para lá por causa de uma das mortes que ele cometeu. No outro estado ele não teve essa compreensão, por isso ele foi levado para lá para pagar por os crimes que tinha cometido lá. Ou seja, a mãe dele foi lá falar e pedir por favor para o libertarem, visto que ele ajudou a capturar a Bonnie e o Clyde, e ele foi condenado na mesma à prisão perpétua em vez de condenado à morte só por ter ajudado. Mas ele saiu após 8 anos, só que entretanto também começaram a prender familiares e amigos da Bonnie e do Clyde por ajudarem, e muitos foram mesmo condenados. Ao todo foi por volta de 20 pessoas que foram presas, incluindo o Henry e o WD. A pena foi de uns a terem... A pena deles foi entre 1 hora e 2 anos, ou seja, a irmã do Clyde, mais nova, teve só 1 horita lá. Não acho que tenha sido penas pesadas, sinceramente. As mães dos dois só tiveram 1 mês lá. Também não fizeram nenhum crime, eu acho, né? Elas próprias não fizeram crime, se formos a ver as coisas como elas são. Mas eu acho que os crimes que a Bonnie e o Clyde cometeram e o fim que eles tiveram afetou toda a gente à volta deles, a família principalmente, e a verdade é que é triste as mães perderem os filhos tão novos. A Bonnie tinha apenas 23 anos e o Clyde tinha apenas 25. Raymond Hamilton foi preso e condenado à morte e foi morto na prisão. O WD cumpriu a pena, mas depois teve vícios de droga e álcool e foi morto na estrada por um namorado de uma rapariga com quem ele estava em 1974 por causa de ciúmes. O Henry saiu da prisão de Oklahoma, que foi onde ele foi julgado, na altura, depois de ter estado livre em Texas. Ele saiu após 8 anos, como já tinha falado, mas 6 anos depois ele adormeceu bêbado numa linha de comboio e foi morto por um comboio. São mortes um bocado trágicas, não são? O pai dele também já tinha morrido 2 anos antes. A mãe da Bonnie morreu 10 anos depois da Bonnie e pensam que tenha sido também bastante de desgosto, e não me admirava nada se fosse. 2 anos antes também tinha morrido a mãe do Clyde e o pai dele durou mais anos, até aos 83, em 1957, que ele morreu. A Blanche e a irmã da Bonnie ficaram muito boas amigas, e também a irmã mais nova do Clyde. A Blanche morreu em 1988 de cancro e a irmã da Bonnie morreu aos 80 anos em 1993. Até acho que ela foi a que viveu mais tempo, assim, tipo, até aos nossos anos mais recentes, né? 93. Porque o pai do Clyde nasceu e viveu até aos 83, mas... Pronto, agora tirei-vos estes nomes todos aqui, assim de uma vez, que era o que eu estava a tentar evitar, mas foi o que aconteceu. Mas o que quero dizer com isto é que muitos deles morreram à custa dos crimes.
Alguns deles envolveram-se em crimes também e foram mortos, outros foram para os vícios, que os levou à morte, coisas assim, não é? E é o que tiro destes casos sempre, e falo muitas vezes, é que crimes e mortes não afetam só as vítimas e os que cometem os crimes, mas também todos à sua volta, não é? Eu costumo me focar muito nas vítimas e, infelizmente, nesta história da Bonnie e o Clyde, as vítimas ficam perdidas, a verdade é essa. Eu tenho perfeita noção disso. Estive a procurar fotos das vítimas, praticamente não existe. E sei que as famílias das vítimas devem ter passado por coisas horríveis, principalmente aquele polícia que ia se casar e tudo, foi a história que mais marcou. E sei que estas histórias aqui eu venho aqui falar, ele matou mais um polícia, mas são pessoas, são famílias, são pessoas que estão a passar por aquele momento difícil, não é? Não podemos meter isso assim para o lado, só porque eles são polícias, eles estão a trabalhar e a proteger o resto, não é? Porque eles realmente não sabiam até que ponto é que o Clyde era mau ou não é? E tinham que proteger, era esse o trabalho deles, e eu entendo isso. Mas também temos aqui a oportunidade de vermos como afeta a família dos criminosos. Eu sinceramente acho triste tudo que eles tiveram de viver. A verdade é essa, e vocês perceberam isso. Mas se eu pudesse ser muito sincera, eu acho que a Bonnie e o Clyde tinham um bom coração. Eles tentaram ter uma vida honesta, mas a estupidez na juventude, não é? Fez com que tivessem a vida estragada, porque eu acho que o Clyde fez na juventude foi o que o marcou para sempre na polícia. E nunca mais tiveram sequer hipótese de se endireitar. Eu também entendo a parte do Clyde não querer voltar para a prisão, visto o que ele passou lá. Muito. Entendo perfeitamente isso. Também queria falar aqui sobre o carro, também. As famílias dos carros todos, é isso, as famílias dos carros todos que eles roubaram e tudo. As pessoas também iam trabalhar para ganhar o seu dinheiro, para comprar um carro e tudo, e eles roubavam carros a torto e a direito. Isto, eu não falo sobre isto na história, mas é coisas também que marcam as famílias, não é? Imaginemos que agora temos o nosso carro e alguém vai nos roubar. É prejuízos para nós também, por isso eu entendo que não é só estar aqui a defender a Bonnie e o Clyde, que eles realmente tiveram impactos bons em certas pessoas, mas também tiveram um impacto muito mau, eu percebo perfeitamente isso. Mas vamos falar aqui do último carro, o carro famoso de onde eles morreram, não é? Muitos produtores acabaram por comprar o carro e venderam para um casino em Nevada em 1988. O carro tem 112 buracos de balas. Claro que eu não podia deixar aqui de falar nas vítimas, que foram 12 vítimas e 9 deles eram polícias. No dia 30 de abril de 1932, mataram em Texas o John Butcher. No dia 5 de agosto de 1932, mataram Eugene Moore, em Oklahoma. No dia 11 de outubro de 1932, mataram Howard Hall, de Texas. 26 de dezembro de 1932, mataram o Doyle Johnson, em Texas. 6 de janeiro de 1933, Malcolm Davis, em Texas. 13 de abril de 1933, mataram o Harry McGinnis, acho que é assim. No mesmo dia também morreu o Wes Harriman, também de Missouri, os dois. No dia 26 de junho, mataram o Henry Humphrey, em Arkansas. 16 de janeiro de 1934, mataram o Major Crownson, em Texas também. Dia 1 de abril, mataram o Wheeler e o Murphy, os dois no mesmo dia.
e a última vítima foi a 6 de Abril, ou seja, uns dias depois, em Oklahoma, que foi o Cole Campbell. Como eu já disse, não há quase faltas destas vítimas e peço desculpa por não fazer justiça a elas. Eles acabaram por... O Clyde acabou por ser um serial killer, se formos a ver, não é? Por isso, não há aqui muito para defender e é nesta história que eu me sinto super mal de gostar tanto deles. Mas eu tenho a certeza que eles marcaram muitas pessoas, apesar de tudo, e eu tenho a certeza que a Bonnie não matou ninguém também. Eu gostava sinceramente que eles tivessem tido a oportunidade de fugir dos crimes. Isto é difícil, porque são criminosos, pronto, eu sei. E claro que não queremos gostar deles, mas eles não eram muito maus, mas infelizmente fizeram escolhas. E sou de acordo disso, que se não tivessem acabado desta maneira, eu acho que eles deviam pagar por os crimes na prisão. Mas depois de saírem da prisão também gostava que eles tivessem tido a oportunidade de melhorar e arranjar trabalho, que foi o que lhes faltou, essa oportunidade, não é? Ninguém lhes deu uma hipótese sequer das coisas correr bem. E foi esta a história da Bonnie e do Clyde. O livro é maravilhoso e eu não gosto muito da Blanche, não sei porque, eu não gosto muito dela, da cunhada do Clyde, mas vou comprar o livro e ver se muda a minha opinião, porque com este livro aqui eu afeiçoei muito também a famílias do Clyde, a mãe dele, a mãe da Bonnie, pronto, assim... Deu para afeiçoar bastante a eles e eu acho que o livro da Clyde eu acho que o livro da Blanche também é mais ou menos dessa maneira que vou-me afeiçoar ainda mais à família deles e se calhar a ela, vamos a ver. Pronto. Bom, é tudo. Finalmente já está esta história aqui. Tchau. E o próximo episódio tem uma surpresazinha pequenininha que acho que vão gostar. Obrigada por estarem aqui e até à próxima.